Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador, e ao Deus Consolador real, o Espírito Santo da verdade, que por proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é conhecido, e o Evangelho é transformador, faz com que o homem se arrependa, faz com que o homem creia, faz com que o homem receba o perdão dos seus pecados e receba a salvação e filiação em Cristo. Então, o Evangelho, ele promove o homem da condição de pecador perdido para a condição de pecador remido, comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que transforma, esse é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que transforma pessoas perdidas em pessoas salvas. Isso é importante. É só o poder de Deus pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E em amor morreu por nós. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando a série Eliseu o Profeta, e hoje nós estamos no 9º episódio e no 9º milagre. E este é um dos milagres citado até por Jesus Cristo em Lucas capítulo 4, versículo 27, que veremos durante a mensagem. E está aqui no capítulo 5 do livro dos Reis, no seu segundo livro, no versículo 5, dos versículos do capítulo 5, de 1 a 14. E eu queria convidar você para estar lendo conosco e depois meditando conosco sobre o título, o tema da mensagem, lavado por inteiro. E aqui essa lavagem não é uma lavagem externa. Essa é uma lavagem interna e externa, de limpeza. Não é lavagem daquele outro sentido. É limpeza mesmo. Porque a lepra, ela é considerada imundície, né? E nós vamos ver no ministério de Eliseu, que dura 50 anos. E ele havia pedido para Elias uma porção dobrada. E no tempo de ministério do profeta Elias, 7 foram os milagres. Mas Eliseu pediu a Elias, por ser filho, profeta de Elias, o profeta, uma porção dobrada. E recebeu. Então há 14 milagres que em 50 anos Eliseu realiza. Então, amados de Jesus Cristo, milagres é alguma coisa que acontece não por atacado, mas acontece no tempo de Deus, da forma como Deus quer, em quem quer e onde quer. Não é todo dia, não é toda hora. Em 50 anos de ministério, nós podemos ver e destacar que no ministério do profeta Eliseu não dá uma soma de 13 milagres por inteiro por ano.
dá 2,73%. E 13 milagres que Eliseu realizou em vida. Mas não é uma porção dobrada. Deus é fiel. Eliseu vai morrer enfermo. Já havia operado milagres de cura e até de ressurreição. Mas Eliseu vai morrer. E morto. E já ressequido em os seus ossos, o poder de Deus ainda está nele, para que aquilo que foi prometido se cumpra. O último milagre de alguém morto, jogado na sepultura onde tinha os restos mortais de Eliseu. E ao corpo ter contato com os ossos de Eliseu, saltou para fora da cova. E o que Deus promete, Deus cumpre. Às vezes nós prometemos coisas e partimos e não cumprimos com aquilo que nós prometemos, porque a vida acabou, ou por vários outros motivos. Mas vamos ler a palavra de Deus. E Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria. E era este homem valoroso em extremo, porém era leproso. E da Síria tinha saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada ainda pequena da terra de Israel, o qual servia a mulher de Naamã. E esta disse à sua senhora: se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o ressuscitaria da lepra. E Naamã foi e notificou isto ao seu senhor e o declarou dizendo: assim e assim tem dito a menina que é da terra de Israel. E o rei da Síria então lhe disse: anda, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, pois, levando consigo 350 quilos de prata, que são 10 talentos, cada talento 35 quilos, e 6.000 peças de ouro, que equivalia de 68 a 70 quilos de ouro. Levando consigo 10 talentos de prata e 6.000 peças de ouro e 10 mudas de veste, roupa. E também levou a carta para o rei de Israel, que dizia assim: logo quando chegar a ti esta carta, saberás que eu enviei a ti Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E logo que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que mate e dê a vida? Para que este envie a mim, para que eu cure um homem da sua lepra? Considerai isso agora e vede como busca ocasião contra mim. E quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou que dissessem ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Mandai-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e se pôs à porta da casa de Eliseu. E Eliseu então lhe enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. E Naamã se foi, muito indignado, dizendo: eis que eu dizia para mim:
sairá ele certamente, estando em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e elevará a sua mão e tocará o lugar e sarará a lepra. Abana e Farpar, rios de Damasco, não são, porventura, melhores do que todas as águas de Israel? Se me lavar neles, não serei também limpo? E se voltou e se foi indignado, mas os seus criados se chegaram a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te mandasse alguma grande coisa, não o farias? Quanto mais te dizendo ele: lava-te e ficarás limpo. E então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou limpo. Vamos orar. Bendito Deus, Santo, eterno e poderoso Pai, Naamã viu o teu poder e mudou a sua história por completo. Porque o Senhor operou um milagre de limpeza no físico, na alma e no espírito. E ele viu o teu poder e mudou a sua história. Que as pessoas nesta noite, Senhor Deus, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que ainda continuam, Senhor Deus, na sujeira espiritual, com enfermidades das mais diversas possíveis, possam, por intermédio desta palavra, serem lavados no sangue precioso de Jesus Cristo, imersos no sangue de Jesus Cristo, libertos, curados, transformados e salvos pelo poder do Senhor. Ó meu Deus, eu te peço a iluminação do teu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja e sobre a vida de todas as pessoas que hão de ter contato ao ouvir a tua palavra de limpeza, de purificação, de cura, de libertação e de transformação de uma situação adversa, crítica, para uma nova condição, para uma nova vida. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Deus, quem pode imaginar os desígnios de Deus? Para alguns teólogos, este general Naamã, homem de guerra, amado pelo seu rei, amado na sua terra, e se você for ver, alguém que traz para uma cura um presente a uma nação de 350 quilos de prata e de 68 a 70 quilos de ouro. Em valores de hoje, isso ultrapassa 3,5 milhões de dólares. Para um rei, e mais 200 peças, e eu creio ser de tecido fino, 3,5 milhões de dólares. Em uma distância de 150 a 180 quilômetros de distância, correndo perigo, porque vai entrar dentro dos termos de Israel,
E a lepra em Israel, e os leprosos em Israel, eram tratados com diferenciação por entender os israelitas que a lepra era consequência de pecado e que contaminava. E se as pessoas vivessem em meio à sociedade, eram apedrejadas e mortas. Então esse homem, pelo testemunho de uma menina que foi levada após o vencimento de uma batalha, levada para ser escrava em a sua casa para servir a sua mulher. E eu creio que havia ali uma interação mais do que uma senhora dona de um escravo com uma simples menina que testemunha que na terra dela, nos termos de Samaria, havia um homem de Deus. Amados de Jesus Cristo, homem de Deus, nesse período, era agulha no palheiro. Em todas as 10 tribos, destacava-se pelo seu ministério e pela obra de Deus na vida dele, aquilo que faz com que as pessoas, como disse aqui anteriormente em outras mensagens, que ele era homem de Deus. Então, Eliseu não era um homem qualquer. Eliseu não era um israelita qualquer. Eliseu era a boca de Deus nos termos das 10 tribos do norte, em Israel. E é falado de Eliseu em um outro país por uma criança. E é impressionante o crédito que é dado àquela criança, que é escravo. Às vezes as pessoas não dão ouvidos àquilo que as crianças falam. Mas a condição e a situação era grave. Embora aquele homem fosse um homem poderoso, de guerra, fosse um general, muito querido pelo seu rei e muito importante para a sua nação, porque as suas conquistas eram grandes. E eu não sei se os irmãos se lembram ou guardam lá na mente quando este pastor falou que quando houve a batalha de Acabe contra o rei da Síria, e que Jeroboão vai ao campo de batalha e Acabe fica disfarçado, alguém a esmo lança uma flecha. E essa flecha atravessa o abdômen de Acás, que fica ferido em o seu carro, que encharca de sangue e morre ao entardecer. Alguns teólogos acreditam que nesta batalha, Naamã foi quem atirou essa flecha, que matou Acabe e que levou cativa esta menina que o nome é ocultado, mas que está longe da sua casa, longe da sua terra, mas o seu coração continua em Deus, em sua terra, e mesmo sendo criança, sabia de que Deus usava o profeta para demonstrar a toda a nação que só o Senhor é Deus. É muito importante o seu testemunho.
É muito importante a sua fé. É muito importante o seu conhecimento. É uma menina distante, mas que conhece a Deus e é inteirada na obra de Deus. E sem a autorização prévia do profeta, este homem com uma lepra em todo o seu corpo vai até o seu rei, que de próprio punho escreve uma carta de rei para rei. E o rei, escrevendo esta carta, intima o rei a curar o seu general. Que imediatamente Jorão, rei em Israel, fica apavorado. Primeiro ele diz que não é Deus. E não é. Como Deus não é Eliseu. Eliseu é apenas um homem de Deus, que tem a unção, o revestimento de Deus em a sua vida, para ser Deus manifesto em Israel. Então sai uma caravana, vem a Israel, chega ao palácio. Amados de Jesus Cristo, Deus não está nos palácios. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então, quando as pessoas vêm visitar a Jesus Cristo, em que lugar vão? Os 3 reis magos vão procurar o rei. Mas onde é que Jesus estava? Em uma manjedoura. Em Sunem, onde ele estava? Em um quartinho feito por uma sunamita, que lhe dava pão, e falou com o seu marido para fazer um quartinho em cima, porque viu nele uma diferença de que ele era homem de Deus, e ali fizeram o quartinho, colocaram uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Amados de Jesus Cristo, embora o homem seja de Deus, usado por Deus, trabalhando para a glória de Deus, frequenta os palácios para falar o que Deus manda aos reis, mas agora o rei rasgou as suas vestes, porque achou que o rei da Síria estava fazendo isso para guerrear outra vez contra ele. E era poderoso. E quem está ali é o braço direito do rei da Síria. Eliseu fica sabendo. Aqui não é colocado quantos dias isso acontece, aquela comitiva, como foi tratado, mas o fato é de que chega em Eliseu e que pede para que o general venha ao encontro do profeta. O rei está em Samaria, mas Eliseu também está em Samaria. Naamã vem com a sua comitiva e as suas ofertas no palácio. Mas a cura não está no palácio. A cura está em algum lugar, nos termos daquela cidade de Samaria. E a comitiva se dirige até onde o profeta está. Eliseu não é orgulhoso.
Mas Naamã é. Você já viu alguém de poder, e até mesmo sem poder, que não seja orgulhoso? E ele, de certo, nesses 150 ou 180 quilômetros, sonhou muito. Imaginou a forma como seria recebido e de como seria curado. Imaginou o profeta impondo-lhe as mãos, orando, descendo poder sobre o profeta, transferido a ele, e ele curado e abraçasse o profeta e lhe desse todos aqueles para pagar, para não ficar devendo nada ao profeta e nem a Deus. As pessoas às vezes não é por outra coisa a não ser orgulho. E aqui na nossa igreja tinha uma pessoa que, nos seus muitos anos como delegado de polícia aqui na nossa região, nunca aceitou que alguém pagasse um almoço para ele. Nunca aceitou presente de ninguém. Ele me disse uma vez: pastor, se eu aceitar um almoço dessa gente, eles vão achar que estão me comprando por um almoço. Então, eu não devo nada para ninguém. Orgulho. Orgulhava-se em não receber favor. Para quê? Para não retribuir. Algumas pessoas não gostam de receber nada, porque acham que fica nas mãos de quem lhe entregou alguma coisa. Amados de Jesus Cristo, nada compra uma outra pessoa. Algumas pessoas tentam conquistar outros com presentes. E se não conquistam com isso, se sentem traídos. Por quê? A premissa do Evangelho é dar sem querer nada em troca. Mas o que o homem de Deus tem é Deus dar a vida dele. Não é ele que faz, é Deus que faz por intermédio dele. Então, ele fica dentro da sua casinha. Ele fica dentro do seu quadrado. Mas ele é homem de Deus. E a palavra do homem de Deus, ela é poderosa, porque quando o homem de Deus empenha a sua palavra, não a empenha se Deus não tiver falado para ele. Então não é a iniciativa própria do profeta que pede para que Naamã vá até o Jordão e lá seja imerso 7 vezes. Imediatamente há uma contestação. E aí, eu estava vendo, ontem, 1º de agosto, foi aniversário de Bauru. E aí eu estava vendo que um amigo que já pregou aqui, que veio aqui, ele colocou 3 cidades adjacentes a Bauru: Piratininga, Agudos e Pederneiras. Os bauruenses são muito orgulhosos por ser bauruenses, porque naquela cidade sem limites foi inventado o sanduíche Bauru. E são tão orgulhosos que disse que a Avenida Rodrigues Alves começa lá beirando a linha e vai parar lá em Jaú, 40 quilômetros. Ela não tem fim. E aí é usado aqueles 300 espartanos que estão ali para
segurar aquele exército e vão morrer nessa última batalha deles, e usam aquele evento exaltando a cidade de Bauru, que é a maior de todas as cidades, e não é. Eles falando, Bauru, Bauru, Bauru. Há um orgulho territorial das pessoas. Pode ser que alguém aqui ache que o Belval é o melhor bairro que tem no Brasil, assim como o general valorizava a sua terra e tinha orgulho de dizer que os rios da sua terra eram melhores do que os rios que tinha nos termos de Israel. Mas na Síria não tinha o Deus de Israel que tinha. Na Síria não tinha Deus. O Deus que tinha era falso. Mas embora as águas desvalorizadas por Naamã eram as águas próprias para receber um imundo leproso que não via nele se ele era homem valente, se ele era homem de guerra, se ele era homem poderoso, se ele era homem temido, mas ali naquele local, onde também corria dejetos de animais e dejetos humanos, é o lugar onde Deus escolheu para. E ele não quer. E os seus servos têm acesso a ele, que vieram com ele e vão ter que voltar com ele. Sabe de todas as consequências, mas se ele mandou o Senhor mergulhar 7 vezes, que mal há nisso? Amados de Jesus Cristo, às vezes Deus quebra a pessoa bem devagarzinho. E todo aquele orgulho que Naamã tinha, e toda aquela empáfia que ele tinha sobre si, passava as vistas grossas em cima da moléstia que carregava. Mas a moléstia que ele tinha era mais poderosa do que aquilo que ele fora até então. Um homem que venceu tantas coisas, que deu tantas glórias, é um homem frustrado, falido. Não pode estar no convívio com as pessoas. Tem que estar sempre escondido pelas deformações físicas, por falta de orelha, por falta de nariz, por falta de extremidades. É um homem desprezível. Pode ter o poder que for, pode ser o valente que for, mas é alguém desprezível. Havia mais leprosos na Síria, como também havia leprosos em Israel. Lucas 4, 27, Alex. O Senhor Jesus Cristo falando. Lucas capítulo 4, versículo 27. Também havia muitos leprosos em Israel. Há algum relato bíblico que Eliseu havia operado um milagre em algum leproso em Israel? Não. Mas o profeta, todavia, nenhum foi purificado. Então, no tempo de Eliseu, em 50 anos de ministério profético,
Deus não curou nenhum leproso em Israel. Mas que Deus é esse? Não curou o leproso em Israel, mas vai curar alguém que é inimigo da nação? Assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos exércitos. Deus, Ele sabe o que faz, para quem faz e por que faz. É porque Naamã é mais digno do que os leprosos de Israel? Não. Porque Naamã é mais rico do que os leprosos que tem em Israel? Não. Porque a cor dos olhos de Naamã é mais bonita do que a cor dos olhos? Não. Mas por que então? Para que o mundo creia que só o Senhor é Deus. Então, essa cura de Naamã traz sentido da universalização do senhorio, da grandeza e do poder de Deus. Deus não é exclusivo de um povo. Deus não é exclusivo de uma cidade. Deus não é um Deus exclusivo de uma denominação e de uma religião. Deus é um Deus universal e não é do Macedo. E Naamã dá o seu primeiro mergulho. Emerge pela primeira vez e não foi curado. Restam 6 vezes. Em cada imersão, creio que conferindo como estava o seu corpo e a sua pele. Só Deus sabe o que passava na cabeça de Naamã. Só Deus sabe o que passava na cabeça dos servos de Naamã. O profeta não está na beira do Jordão. O profeta nem saiu da sua casa. Apenas disse: vai no Rio Jordão. Escolha o local que você quiser e mergulha 7 vezes. Segunda vez, relutando consigo mesmo, sendo quebrado, mergulha a segunda vez. Levanta, continua leproso. Imagine um nordestino em uma situação dessa. Eu acho que aquele profeta está me fazendo de besta. Esse cabra está brincando comigo. Some de brincadeira, não. Vou meter a peixeira nesse cara. Mergulha a terceira vez. E não houve cura. Deus poderia ter curado lá na primeira vez? Sim. Deus poderia ter curado ele na porta da casa do profeta. Para que essas coisas acontecem? Para que o homem comece a se interiorizar em si mesmo e ver que apesar de ter tanta coisa, ser tanta coisa, ele é inteiramente dependente de. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Nada aconteceu. Não é que cada imersão ia purificando um pouquinho, que cada mergulho fosse lavando um determinado ponto, e a água fosse se apoderando dele e começasse um processo
químico em a sua pele, de que cada mergulho ia curando um tecido, uma parte, um braço, um antebraço, uma coxa. Não. O profeta disse para ele mergulhar 7 vezes. Eu creio que ele foi sendo quebrado aos poucos por Deus, até que na obediência, depois do 7º mergulho, ao se levantar, a sua carne já não era mais como era. A Bíblia menciona que a sua carne ficou firme. Eu creio que essa firmeza não é como a carne desse pastor que é hoje velho, mas de alguém que é sarado, que é marombado. E a carne se fortaleceu. É porque a cura vem de dentro para fora. Deus precisava limpar, lavar o interior de Naamã, assim como Deus precisa limpar e lavar o seu interior com o sangue precioso de Jesus Cristo. A cura vem de dentro. Ela sai da alma. E aí ela transforma, não de fora para dentro. Não é o poder da alma, da água sobre a pele. É o poder de Deus dentro do corpo. É a fé sendo nascida. Os escombros da incredulidade e do paganismo saindo da alma. Aquilo que está impregnado no corpo, aquilo que está impregnado na alma e aquilo que está impregnado no espírito. Então a lavagem de Deus, a limpeza de Deus é de dentro para fora. E é de dentro para fora que você precisa ser limpo. É por isso que Deus começa do coração. E o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? É do coração do homem que tem as saídas para a vida. Então, se a pessoa abre o coração para que o Espírito faça a obra e limpa para que Jesus entre lá na casa adornada para morar. Amados de Jesus Cristo, dentro daquelas águas, dentro daquele corpo, daquele homem, daquele milagre, nasce um adorador. Ali não é um homem que é curado e tem a sua pele, assim como a pele que tem a minha netinha Helena, que está aí hoje. Como é gostoso passar a mão na pele de uma criança, né? Parece uma porcelana, né? Esticadinho. É difícil passar a mão lá na gente, né? Que vai ficando que nem maracujá, né? Oi, tô aqui. Mas diz que Naamã, já sendo velho, ficou com a sua carne firme e ficou com a sua pele melhor do que a pele de um bebê. Eita Deus, né? Que Deus tremendo é esse? Amados de Jesus Cristo, o milagre continua. Porque aquela vida que antes era cheia de orgulho, agora vai retornar. Mas nós não vamos tratar disso hoje, porque vai ter um desenrolar desta história. E vai haver, aqui eu creio, que aquele homem que julgava a sua terra melhor do que a terra de Israel, que vai dar ao profeta 350 quilos de prata, que vai dar ao profeta de 68 a 70 quilos de ouro, que vai dar ao profeta as 200 peças de roupa, vai sair de Israel com 2 sacos de terra de Israel
no lombo de uma mula. E ele não vai roubar a terra de Israel. Ele vai pedir para aquele homem que é de Deus se ele pode tirar aquela terra e levar para a sua terra. Porque ali, naquela terra, ali naquele lugar, Naamã não teve um encontro com a sorte. Naamã teve um encontro com Deus. Quero te fazer uma pergunta agora, meu amigo. Quero te fazer uma pergunta agora, minha amiga. Você já teve um encontro com Deus? Você é enfermo espiritual e às vezes físico e emocional. E você está esperando a sua cura e ela não chega. Milagre não é alguma coisa que acontece todos os dias e todas as horas. Mas milagres acontecem porque Deus é Deus de milagre. Então a sua vida pode mudar totalmente a partir de agora. Se você mergulhar nas águas do Espírito. E eu vou dizer para você sem nenhuma fantasia. Imerge 7 vezes. Bem lentamente. Sinta as águas do Espírito Santo te cobrir por inteiro. Uma vez. Repita pela segunda vez. Clamando pela sua cura. Clamando pela sua libertação. Clamando pela sua salvação. Mergulhou a segunda vez. Mergulhe a terceira. Clamando. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Continue no mesmo propósito, imergindo nas águas do Espírito, clamando por socorro e por cura e por libertação e por milagre. Deus tem um milagre para fazer na sua vida hoje. Imerge a 4ª vez. Mas continue clamando e agora crendo de todo o seu coração, de toda a sua alma, que Deus pode, que Deus quer e que você vai ter uma mudança de vida a partir de agora. Que todas as coisas velhas vão ficando para trás e sendo levadas pelas correntezas das águas para serem depositadas no Mar Morto. Todas as suas chagas, todas as suas feridas, todos os seus ódios, todos os seus rancores, todas as suas enfermidades e maldições e pecados e misérias. Continue imergindo. 5ª vez. Sem pressa. Porque as águas do Espírito trazem vida. Fique imerso. E agora com o coração cheio de fé, cheio de esperança. Porque você está mais perto do seu milagre. Porque você está mais perto da sua bênção. Porque você está mais perto da sua vitória. Levante pela 6ª vez. Agora, 6ª vez imergindo, a fé continua, a esperança continua. A certeza de que Deus está te curando, que Deus está te libertando, que Deus está te salvando. Levanta agora para o último mergulho, para o mergulho da tua cura, para o mergulho do perdão pelos seus pecados, para o mergulho da sua libertação, para o mergulho do seu milagre ser concretizado. Mergulha. E agora mergulhe agradecendo a Deus. Deus, eu te agradeço.
porque imerso nas águas do teu Espírito, eu estou sendo purificado, estou sendo liberto, eu estou sendo perdoado. O meu mundo de pecador está ficando para trás. As águas vão levando tudo aquilo de ruim que eu carregava, que eu tinha, todas as maldições que eu tinha sobre minha vida, foram embora. Emerge agora. Você está curado. Você está liberto. Você sarou. E agora? Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas foram todas embora. Agora você é um novo homem. Agora você é uma nova mulher. Diferente. Porque agora você está curado. Que a sua vida não vai ser mais como era antes. Antes você não tinha Deus. Agora você tem Deus. E você é grato a Ele porque Ele te curou. Você é grato a Ele porque Ele operou um milagre lá na sua vida. Você é grato a Ele porque Ele te salvou. Ele te deu uma vida abundante e uma vida eterna para você viver para o louvor da glória dEle. Procure uma igreja onde se prega a palavra. Procure uma igreja onde a Bíblia é lida. Procure uma igreja onde a Bíblia é estudada, mas a Bíblia é sagrada. Não torcida pelas religiões, mas onde a Bíblia é lida, é estudada e vai seguir a sua jornada. Porque quem operou um milagre na sua vida não foi o profeta, foi Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. E Ele tem mais bênçãos para derramar sobre você. E mais bênção para a sua família. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então tem milagre para todos da sua casa com a decisão que você está tomando agora. Porque Deus entrou e está te curando de dentro para fora. Deus tenha misericórdia da sua vida. Naamã, agora sim é um grande homem. Porque agora Naamã é um servo do Senhor. Agora Naamã, ele é vitorioso nas batalhas espirituais. Porque Naamã agora tem Deus. Não é que Naamã só tem uma cura exterior. Naamã foi curado interiormente. Naamã foi curado no espírito. Naamã foi curado na alma. E Naamã foi curado no corpo. E eu tenho certeza que aquele milagre de Naamã fez transformação na vida daquela comitiva, que valia mais do que aqueles 350 quilos de prata, que valia mais do que aqueles 68 ou 70 quilos de ouro, que valia mais do que aquelas 200 peças de roupa. Porque o que tem valor não é as riquezas deste mundo que ficam aqui. O que tem valor é você, é a sua vida. E Deus ama você. Curou um inimigo da nação de Israel. Eu vejo de uma outra forma. Um amigo que serviu a Deus para corrigir o seu povo. Porque as guerras aconteciam como Deus corrigindo aquele povo que se afastou dele. E agora Deus está pagando a Naamã, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Naamã sai dali curado. Naamã sai dali transformado. E na mensagem de domingo pela manhã, se vivo eu estiver, se vivo você estiver, você vai ver o testemunho de Naamã. A promessa de Naamã a Eliseu. E o pedido de desculpas pelas vezes que ele vai ter que transgredir contra Deus porque é submisso ao seu rei.
Então, que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite, uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de descanso e que Deus renove as suas forças. E se for possível, se for para o louvor da glória dele, possa curar você, no nome de Jesus. Vamos orar, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por tua palavra. O Senhor é Deus, de todo poder, de toda glória, de toda majestade e santo. Amoroso, bondoso, misericordioso, galardoador. O Senhor é um Deus tremendo. Eu louvo o Senhor e exalto o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.